serviço, né, presta esse tipo de satisfação. Então, agora vocês abordando essas questões, eu fiquei aqui pensando nas campanhas na época de eleição. Eleições de cargos para prefeitos, vereadores, governadores e presidentes, mas enfim, o que esses debates, esses embates maiores ocorrem justamente quando os cargos são maiores. A governo, a presidência, que nós temos esse tipo de situação, não é? Então, e não se apegam exatamente aos diferenciais, né? Não se faz um estudo para levantar o que seria de mais positivo para ser colocado. Pelo contrário, ataca-se sempre os defeitos do outro. Não é mesmo, gente? Aqui tem uma questão. A parte eleitoral, ela não é necessariamente adscrita ao CONAR e ao Código do Consumidor. Ela vai para a lei eleitoral, a 9.504/97, e também ao próprio Código Eleitoral. Salvo engano, o Rodrigo pode me confirmar, ele existe expressamente no Código de Defesa, na Código de Regulação Publicitária, a disposição que a parte eleitoral vai pela lei eleitoral. Exatamente. Lá no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária tem um artigo em específico que está dizendo: não é competência do CONAR julgar esse tipo de publicidade, que existe um sistema próprio para isso, né? Que é um sistema legal. Realmente, quem analisar, primeiro grau é o juiz eleitoral, depois o Tribunal Regional Eleitoral do Estado competente e, por último, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, cabe a análise judicial. E vira uma batalha judicial. E que às vezes o processo é moroso, terminou a campanha, terminou a eleição e ainda estão tratando de alguns casos. Isso é extremamente comum. Você vai, tanto que a briga durante o período eleitoral, como muitos casos são em horas, é por questões de liminares para tirar a veiculação da propaganda de forma imediata. Sim. Questões de multas ficam para posteriormente a eleição. Até estou no momento lidando com isso, com questões de multas que ficam para propaganda irregular da eleição de 2012. Mas isso tenta-se no momento apenas retirar de veiculação aquela propaganda ofensiva, obter um eventual direito de resposta também sobre aquilo que o candidato lesado não se conformou. Vai para a parte judicial, até foge da via do CONAR da parte eleitoral. E essa é uma área também que acaba aderindo vários profissionais da publicidade, não é, Márcio? Sem dúvida. É um campo bastante rentável também. E acaba, na verdade, né, eu vejo até uma certa reserva, deixando tudo muito parecido. Você acaba tratando uma pessoa pública como um produto. Né? O produto está ali, bonitinho, na gôndola, né? Ele não fala, ele não dá aquela escorregada. Certo. A gente percebe que existe um certo tratamento de tentar, né, imputar isso na própria pessoa pública, como se fosse realmente, né, um produto de consumo. Né? Eu acho que o diferencial tem que ser além disso aí. Né? Você tem que, a pessoa pública, o político tem uma história interessante, como eu disse, conta essa história, né? E insira dentro, né, das campanhas políticas. Não necessariamente trate ele como se fosse lá um detergente qualquer. Sim, é muito pasteurizado. 100%. Ou criados realmente folclóricos, com questões de vida como o tiririca, que tem uma questão realmente folclórica, mas de restante é tudo pasteurizado. Imagens iguais, vestimentas iguais, sempre propostas similares, não existe diferença nesse sentido. E isso é a técnica da viralização, né? Porque você também gira mídia espontânea. Você tem alguém polêmico lá, ou com essa figura folclórica, as pessoas acabam comentando, você acaba gerando também uma mídia espontânea. Sim, e daí geralmente nesses casos nós vemos muito os candidatos vestindo a mesma cor de camisa, sempre com a manga de camisa da mesma cor, dobrada, para mostrar dinamicidade, enfim, ação para trabalho e sempre com aquele visual de bom moço, de simples. E assim nós temos cada vez mais políticos, né, aderindo a esse tipo de perfil. Os políticos de plástico que a gente chama. Pois é. Bem, vamos então deixar a nossa segunda questão norteadora, que os nossos convidados vão falar sobre a mesma ao longo do terceiro bloco. Que situações podem ser consideradas como uso indevido da imagem na publicidade? Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo.
E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que estamos tratando sobre a área de direito e o tema aspectos jurídicos de peças publicitárias. Ao longo do primeiro e segundo bloco, então, os nossos convidados fizeram uma abordagem geral para nós, quais são as legislações que estão vigentes, que abordam e também protegem de alguma maneira as peças publicitárias e também aquelas pessoas que se sentem prejudicadas, lesadas por alguma publicidade que não foi tão bem aceita assim. Bem, no segundo bloco, os nossos convidados responderam sobre a questão de algumas peças que causaram essa polêmica e de que forma tanto o seu concorrente quanto o cidadão comum pode também fazer a sua interferência para que determinada peça publicitária deixe de ser veiculada. Aqui, principalmente, nós estávamos falando sobre o audiovisual. E agora, no terceiro bloco, nós deixamos a seguinte questão. Que situações podem ser consideradas como uso indevido da imagem na publicidade? Agora nós abrimos mais esse leque, né? Então, imagem, mas não necessariamente que seja no audiovisual. Também pode ser colocado em outras questões. Rudinei, como você vê essa questão? Esse uso indevido da imagem na publicidade. Nós temos a possibilidade do uso da imagem, que ela é devida e pode ser indevida dependendo de como ela é utilizada. Quem regula basicamente o uso da imagem, na verdade, é a Constituição Federal, que ela vai tratar lá como um direito fundamental, e nós temos também o Código Civil, que vai falar do direito à personalidade também, né? O uso da imagem, como que ela pode se caracterizar como indevido? Sim. Ela se caracteriza como indevido quando ela não é autorizada, mas esse não autorizado deve ser bem entendido, porque às vezes pode ser uma imagem não autorizada de uma determinada pessoa e que não seja indevida. Por exemplo, uma personalidade. A gente pode utilizar a imagem dela desde que seja por uma finalidade informativa, uma finalidade cultural, que ela esteja lá no meio, se apresentando diante daquela dinâmica. Então isso, de fato, a gente já tem entendimento jurisprudencial, né, dos nossos tribunais, que caracterizam que isso não é um uso indevido da imagem. O que seria o uso indevido? Seria a imagem que se usa sem a permissão, mas que degrada, denigre a outra pessoa. Então, que denigre aquele que está sendo... Que está sendo veiculada a imagem dele. Certo. Tá? Então, isso é um uso indevido, é um uso ilícito da imagem. Certo. Que não houve a permissão daquela pessoa e ele está numa situação, digamos assim, um pouco desabonadora. Exato. E aí... Exato. Nós tivemos casos, né, inclusive, de imagens que foram veiculadas na internet, de imagens que foram feitas em filme numa praia com um determinado casal de famosos e tal, que foram publicados. Depois teve a decisão judicial, de fato, falando que aquilo era ilegal e tem toda a responsabilidade depois pela indenização, pelo uso indevido dessa imagem. E geralmente quem faz o abuso do uso dessas imagens tem alguma percentagem de quanto, de onde vem exatamente essa veiculação? Empresas de publicidade? Quem tem a responsabilidade quanto a isso? Quem tem a responsabilidade e também quem veicula mais o uso indevido da imagem. Na verdade, o uso indevido ela pode ser em vários veículos veiculado, né? Pode ser tanto no meio midiático quanto no meio midiático televisivo, na internet ou impresso. Então, nós temos o campo de atuação é variado, né? E essa veiculação indevida também tem a questão da responsabilidade, porque o Código Civil brasileiro fala que você é responsável, se você causar algum ilícito, no caso o uso da imagem indevida é um ilícito, você tem que indenizar a parte que se sentiu um dano moral ou um dano patrimonial. A gente pode ter o dano patrimonial, que gera um prejuízo patrimonial para a pessoa, ou um dano moral, que é um simples desgosto que pode ser causado por aquela veiculação. Regina, complementando o que o Rudinei apontou, então isso dá honra da imagem da pessoa. Também é possível proteger a imagem na de produção intelectual, que essa é regida tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei 9.610/98. Até essa que se aplica mais à publicidade. Isso.
porque a Certo. utilização de uma obra, uma fotografia, um vídeo em uma peça publicitária, sem a devida autorização. A questão de Jennifer abordou foi realmente perfeito esse enfoque. De mais celebridades, que se usa imagens, imagens, eles sentem biografias não autorizadas, mas o que realmente vai se afetar com as agências, em regra, é a utilização de obras intelectuais, publicidade, livros, até personagens de novela. Uma operadora de telefone, ao final de uma novela no passado, veiculou uma propaganda de um personagem, e o ator carregava como personagem. Certo. A rede, no dia seguinte, já se insurgiu perante o CONAR, porque ela não havia autorizado a utilização do personagem. Eles não podem pedir o ator de fazer a propaganda. Porém, o personagem, que é uma obra, exatamente, tem os direitos da obra, realmente não poderia ser feito sem a devida autorização. E então, Márcio, mais uma questão, então, sobre o direito do uso de imagem. Aí, como trabalhar essas questões em publicidade? Tem até um contraponto bem interessante no terreno da web, onde existe o que a gente chama bastante de remixagem de conteúdo. Então, você tem um conteúdo, alguém vai lá, usa alguma intervenção ou um programa, você adultera a imagem e você viraliza isso. Teve um caso bem interessante numa indústria super tradicional, no segmento de palito de dentes. Teve um rapaz que montou um blog e usou o nome desta empresa, que é uma empresa que você nem lembrava, só passava na gôndola do supermercado e tem essa empresa aqui de palito de dentes. E viralizou de uma forma, o uso da imagem, o nome do blog era o nome da marca da empresa. E o garoto propaganda era o próprio logo da empresa. E depois foi para o Facebook, para as redes sociais, etc. e tal. E houve um feedback do próprio cliente achando que foi bacana. Puxa, que legal, as pessoas começaram a reconhecer a minha marca, Então é um contraponto realmente desse uso indevido da imagem. Eles contrataram um garoto. Exato, para ser, você pode gerenciar a nossa marca nesse ambiente. Então é um caso oposto do que a gente vê aqui, Existe também esse lado, positivo. E obviamente o rapaz que fez esse blog não entrou em contato com a marca e com a empresa, Usou indevidamente e nesse caso acabou, tendo, uma certa relação com a marca. Então existe, esses dois lados também de abordagem. É difícil a gente entender realmente a cabecinha do ser humano. Exatamente. Bem, nós temos aqui então a participação de mais um estudante de publicidade que está conosco acompanhando a gravação do programa de hoje e vai fazer uma pergunta para os nossos convidados. Olá, tudo bem? Sou aluno de publicidade do 3º período da FAI e eu queria saber se a lei que atua na TV aberta é a mesma que atua para virais ou propagandas que estão inclusas em outra mídia e como que é feita quando você quer fazer uma referência a alguma marca específica ou atacar se tem alguma se tem alguma lei que atua com isso. Ok, obrigada. Então, qual é o período que você está mesmo? Terceiro período de publicidade. Ok, obrigada pela participação. O viral que seria o teaser, não é isso? Na verdade, o viral é a disseminação, geralmente, nos meios de mídia social. Também pode ser aquela questão que ainda não foi a peça inteira, seria só uma parte anunciando que pode vir a ser. Pode ser o teaser, e pode ser também, a vez que alguém perguntou, desses dois tipos de viralização. Ou você lançar um teaser, que é uma peça que você está simplesmente instigando e não revelando completamente, e algumas peças finalizadas via web. O teaser, ele não precisa ser reconhecido como propaganda. Até o CONAR aponta isso, o Código de Autorregulamentação Publicitária, ele diz expressamente que não. Lógico, ele também vai submeter a questão do Código do Consumidor de publicidade abusiva ou enganosa, e a legislação que altera tanto a parte online quanto offline é a mesma. Vai pegar a Constituição Federal, Código de Defesa do Consumidor e o Código de Autorregulamentação Publicitária. A legislação é a mesma, só que, logicamente, vai ser analisado caso a caso, conforme a especificidade da peça que foi veiculada. Rodinei? Nós temos a lei, se formos pegar por data, a lei, o Código Brasileiro de Autorregulamentação do ano 80, da década de 80, nós temos a Constituição Federal, que é de 88, e o Código de Defesa do Consumidor de 90. Assim, já é um pouco mais de idade, é um pouco mais velha essas leis.
Mas Sem nos dúvida. princípios gerais ele se mantém, independente do meio que vai sendo veiculada a publicidade, os princípios gerais que regem essas peças, eles se mantêm, como o Dr. Fernando estava falando. Então nós temos ali os princípios gerais que podem ser adaptados e a jurisprudência caminha também nesse sentido de adaptação aos meios em que está sendo veiculado também a publicidade. E não se tem uma necessidade de atualização, principalmente do CONAR, do código do CONAR? Ou são colocadas, com o passar do tempo, uma ou outra súmula, conforme você já dizia, Fernando? Não há necessidade de fazer uma reformulação geral? Pois bem, o Congresso Nacional, atualmente, existe um projeto de lei para regulamentar a parte online. De informática, no Brasil, até o momento, não existe uma regulamentação específica sobre a parte de internet. Até existem leis esparsas, como agora está a Carolina Dickmann, que houve questões de roubo de imagens e veiculação na internet, mas eles vão atualizando e como boa parte o código de regulamentação, traz normas gerais, eles se adequam caso a caso, porque você não tem como prever tudo. Por isso, eles trazem exemplos do que pode ser e questões assemelhadas. Mas, lógico, o CONAR, como ser um órgão administrativo, ele tem muito mais agilidade, muito mais facilidade de alteração de suas normas do que uma lei federal que depende, obrigatoriamente, de alterações do Congresso. Eles conseguem adaptar isso de forma muito mais fácil. As decisões deles são muito mais céleres, então, pelo CONAR é muito mais simples, eles sempre realmente atualizam isso. É constante essa evolução, justamente pela autorregulamentação. Certo. E como é que está essa questão, então, da publicidade online? Márcio. Na verdade, eu acho que se a gente for fazer uma análise de planejamento publicitário, onde você tem lá o departamento de mídia que cuida da veiculação, não há como a gente pensar em campanhas de publicidade sem pensar no meio digital. Hoje, a gente ficou falando, o próprio cliente já chega com essa tônica. Por que a gente vai fazer para minha marca ser reconhecida na web, nesses ambientes digitais? Antigamente, pouco tempo, se sobrasse um pouquinho da verba, então acho que vou fazer um site. Hoje em dia, é inaceitável você não ter um perfil, uma fanpage no Facebook. Então, a relação de exposição de marca, as pessoas acham que é muito legal você estar na web, que uma marca está na web, simplesmente desenfreia um monte de mensagens nesse ambiente